E a nossa questão de prova hoje é sobre direito administrativo, que é uma matéria indispensável nos concursos do judiciário. E hoje nós vamos ver um tema aqui dentro do direito administrativo que é um pouco ignorado pela maioria dos concurseiros. Eu não sei se é porque eles subestimam, acham que é fácil demais, que é sobre o Estatuto do Servidor Público, mas essa matéria tem caído com frequência nos concursos. Então nós vamos ver uma questão hoje sobre essa matéria. Para quem não me conhece, eu sou Geraldo Silva, sou especialista em concursos públicos e aqui eu ajudo concurseiros a passar de vez no concurso para técnico ou analista judiciário. Então nós vamos à nossa questão. E de fato, realmente é uma matéria até relativamente fácil, só que tem algumas pegadinhas. E além de pegadinhas, são conceitos que às vezes confundem, que são bem parecidos, e isso leva à confusão. E a pessoa acha que entende, que sabe e na verdade não sabe, acaba errando na prova. E é justamente isso que nós vamos explorar aqui hoje, para que você não caia nas pegadinhas e não caia na tentação de subestimar esse tipo de questão. Então a nossa questão é sobre as formas de provimento de cargos no serviço público. Então, o que é o provimento de um cargo público? É um ato administrativo de preenchimento de cargo público vago. E no âmbito federal, que nós estamos tratando aqui, isso é regulamentado pela a Lei 8.112, que é o Estatuto do Servidor Público Federal. Já nos estados e municípios, para aqueles que possuem o seu respectivo regime próprio de previdência social, cada um tem a sua própria lei, o seu estatuto. E isso pode variar alguma coisa, algumas pequenas coisas, mas no geral não varia muito. Normalmente eles tratam quase que identicamente à lei do Servidor Público Federal. Bom, de acordo com esse estatuto, nós temos 7 formas de provimento, que é a nomeação, promoção, readaptação, reversão, aproveitamento, reintegração e recondução. Acho que eu falei os 7, porque são muitos, a gente às vezes até confunde. Cada uma dessas formas de provimento tem o seu próprio significado. E nós vamos ver aqui cada um deles. E para facilitar, eu vou passar aqui um slide, esses conceitos, para você enxergar melhor. E tem gente que é visual que acaba assimilando muito mais fácil quando vê na tela a imagem de algo que a gente está falando. Então, a promoção é a elevação do servidor de uma classe para outra dentro da mesma carreira. Com isso, a vacância daquele cargo inferior e, consequentemente, o provimento do cargo superior. Já a nomeação, cargo efetivo, ela pressupõe a aprovação em um concurso público, que pode ser de provas ou de provas e títulos. De próximo é o aproveitamento. O aproveitamento é o retorno ao serviço ativo do servidor que se encontrava em disponibilidade e foi aproveitado. Deve realizar-se em cargo semelhante. A administração deve realizar o aproveitamento de forma prioritária, antes mesmo de realizar um concurso para ocupar aquele cargo, para preencher aquele cargo. E o próximo é a readaptação. A readaptação é a passagem do servidor para outro cargo compatível com a deficiência física que ele vem a apresentar. Já a reversão é o retorno à atividade do servidor aposentado, que pode ser por invalidez, quando insubsistentes os motivos da sua aposentadoria, ou o aposentado voluntariamente também. Porque, no caso, quando ela é aposentada compulsoriamente, aí não pode mais retornar, né? A reintegração é o retorno do servidor demitido ao cargo anteriormente ocupado, quando a demissão for anulada administrativamente ou judicialmente. E, nesse caso, o retorno se dá com o ressarcimento de todas as vantagens que o servidor deixou de receber durante o período em que esteve afastado. Imagina se ele passar 5 anos aí afastado, a bolada que esse cara vai ganhar, hein? Vai ficar rico, vai precisar nem mais trabalhar. Próximo é a recondução, que é o retorno do servidor ao cargo anteriormente ocupado, quando reprovado no estágio probatório do novo cargo, ou no caso de reintegração do anterior ocupante do cargo. E aqui vale uma observação. Quando você for aprovado em um outro concurso e for nomeado, nunca peça exoneração, porque vai haver a quebra do interstício, aí você não terá esse direito, assim como alguns outros direitos. Então, nesse caso, você deve pedir a declaração de vacância, que é o correto. Isso já quase me aconteceu, porque eu não sabia dessas nuances. E se eu tivesse cometido essa loucura, eu tinha perdido muitos direitos na minha vida de mudança de cargo. Bom, então eram esses 7 conceitos aí. E para facilitar a memorização deles, que são muitos, primeiro eu gosto de contar. Quando é uma coleção de itens assim, que a gente deve guardar aqui na cabeça, eu gosto de contar a numeração deles, porque números é uma coisa mais fácil da gente guardar. E aí você já sabe que são 7, e aí fica assim mais fácil de você buscar na memória quando faltar algum, que você sabe que está faltando algum. Por exemplo, você lembra de 5, mas você sabe que são 7. Aí você fica tentando buscar, vai tentando, forçando a memória e acaba você lembrando. Mas eu gosto também de usar para isso a construção de mnemônicos, que são palavras ou frases formadas com as primeiras letras desses itens que a gente quer memorizar. E o mnemônico que eu construí aqui é o seguinte: ele lembra o nome de um partido. Até engraçado, é Prona 4R. E vamos ver isso. Prona
PRONA 4 R's. Vamos ver aqui. PRONA é aqui no PRO de promoção, N de nomeação, A de aproveitamento, R de readaptação, o segundo R de reversão, o terceiro R de reintegração e o quarto R de recondução. E aqui então estão os 7 conceitos, que são as formas de provimento dos cargos. Bom, e agora, após vistos esses conceitos, nós estamos aptos a partir para a nossa questão de prova. E diz o comando dessa questão: um servidor público federal estável foi demitido por decisão administrativa. Posteriormente, essa demissão foi invalidada por sentença judicial transitada em julgado. Nesse caso, o servidor terá direito a: letra A, recondução com ressarcimento das vantagens, reversão sem ressarcimento das vantagens, letra C, readaptação com ressarcimento das vantagens, letra D, reintegração com ressarcimento de todas as vantagens e letra E, aproveitamento sem ressarcimento das vantagens. Bom, então, de acordo com o que nós vimos aqui, a letra A não seria, porque a recondução é o retorno ao cargo anteriormente ocupado. Há 2 casos, né? Esse caso do aproveitamento do anterior ou no caso de inaptidão no estágio probatório. Aí é o caso do reaproveitamento. Então, nossa letra aqui, a letra A está errada. Letra B, reversão. A gente viu aqui que a reversão é no caso de aposentadoria. Não é isso? Então, essa aqui também está errada. A letra C, readaptação. A gente viu que também que a readaptação é nos casos de deficiência física, que não é o caso aqui. Readaptação é um outro cargo compatível com a deficiência. Letra D, reintegração com ressarcimento de todas as vantagens. Essa aqui sim, confere com o que nós vimos lá, que é o correto. Então, a letra D que é a correta. E a letra E, aproveitamento. A gente viu lá que o aproveitamento são os casos do servidor que se encontra em disponibilidade. Então, esse aqui não estaria correto. Bom, veja que como é fácil. E agora, só uma regrinha aqui, não é bem uma regrinha, assim, uma associação de ideias é uma coisa também interessante para a gente memorizar. E esses conceitos, como eles são muitos, às vezes você fizer uma associação de ideias, vai ajudar até, dependendo dos casos, nesse caso aqui eu considero, até mais do que o mnemônico. Como é que eu fazia para gravar isso? Bom, para ver, então esses conceitos, todos eles têm, a gente consegue associar alguma coisa. Promoção nem precisa, porque a promoção todo mundo sabe que promover alguma coisa, quer dizer, é levar, né? Então a promoção é o mais fácil de todos. A nomeação também, todo mundo está aí buscando o quê? Uma nomeação, que é quando você é aprovado num concurso público. Então esses dois aqui, tranquilamente eu tenho certeza que ninguém vai errar. E o aproveitamento, esse aqui talvez alguém já pode ficar meio na dúvida. Mas aí eu associo o seguinte: aproveitamento, quando a administração pública tem mais servidores do que demandas de serviço, o que ela pode fazer? Colocar servidores em disponibilidade. É o que fala a lei. Quando coloca o servidor em disponibilidade, é porque ele está sobrando. E quando sobra, o que a gente faz com a sobra? A gente não aproveita? É essa associação que eu faço de aproveitamento quando está sobrando e entra em disponibilidade. Então, quando falta, ele é aproveitado. Então, essa é a associação. E a readaptação. A readaptação já é um termo já mais conhecido, porque no INSS já existe esse conceito também de readaptação, né? Quando um empregado seletista é acometido de um acidente de trabalho, ele faz tratamentos e tudo. Quando não dá para aposentar, ele é readaptado em uma outra função. Então, já existe essa figura na iniciativa privada. É um conceito mais amplo, assim, mais conhecido da maioria das pessoas. É a readaptação. Reversão. Reversão eu associo, parece assim bastante bobo, mas é assim, o que o aposentado mais faz? Falo aposentado assim, aqui, lógico, aposentado assim de um patamar mais alto, viajar, não é? Ele viaja de quê? De avião. E aí eu lembro do quê? Daqueles reversos, que é da asa do avião tem aquele reverso. Eu lembro de reversão, eu associo com o aposentado. O aposentado ele tem direito quando ele volta, é a reversão. É uma associação de ideia que a gente guarda, entendeu? O importante é a gente guardar, não é ser feio ou bonito. Isso é o que interessa. E a reintegração? Eu associo a reintegração com a reintegração de posse. A reintegração de posse é quando você é esbulhado da sua propriedade e você consegue retomar sua posse mediante uma ação judicial. Então, nesse caso aqui da reintegração do servidor, ele pode até conseguir administrativamente, mas é muito mais difícil. Normalmente ele consegue isso mediante uma ação judicial. Então, eu associo também isso aí com ação judicial. Reintegração, ele precisa de uma ação judicial. Pronto. Então, a reintegração é no caso de retorno
do servidor demitido. E a última aqui, recondução. O que nos lembra recondução? Eu associo com condução coercitiva. Como eu já fui policial, esse termo era bem conhecido pra gente, condução coercitiva. Essa é uma figura bastante conhecida também no judiciário. Isso é um termo do Código Civil, que quando uma testemunha se nega a comparecer, o juiz pode mandar buscar aquela pessoa, que é uma condução coercitiva. Ele não quer ir, mas ele vai, obrigado. E a recondução, aqui no caso, é bem semelhante a isso aí. Você não quer, mas você é obrigado. Por isso que eu falei lá, quando passar em outro concurso, ao invés de você pedir exoneração, você pede a declaração de vacância. Porque você está ali ocupando aquele cargo novo. Se você saiu de um cargo A para um B, é lógico que é porque esse B é melhor. E aí você não quer sair dele para voltar para o B. Você quer? Não quer. É lógico que é melhor do que não ter nada, né? Você é reprovado no estágio probatório. Aquele cargo ali você já perdeu. Você tem pelo menos o outro para se garantir. Não é isso? O anterior. Melhor do que não ter nada. Você não queria que isso acontecesse, mas aconteceu. Então, é uma forçação de barra. Mas acontece. Então, esses são os termos de associação que podem te ajudar, se você pensar assim. Bom, então essa que era a nossa missão de hoje. E eu termino aqui convidando você a clicar no link abaixo e baixar um material gratuito, que é um e-book com várias questões de direito administrativo mastigadinhas, totalmente resolvidas e comentadas, para você fazer e revisar várias vezes, para você arrebentar na sua prova de direito administrativo. Até a próxima.